um conteúdo do Excel Dominador online e gratuito nessa aula de hoje. Gente, o material complementar, que é essa planilha que vocês estão vendo aqui na tela, eu vou deixar depois liberado no final da live para vocês, tá? Pessoal, aqui qual é a nossa problemática, vamos dizer aqui? Nós temos uma planilha com uma base de dados, aqui onde temos os lançamentos das vendas de alguns produtos, né? Então tem o nome do vendedor, a data que ele vendeu, o produto que ele vendeu e a quantidade que ele vendeu. Qual é a nossa necessidade aqui? Nós precisamos automatizar aqui para a inserção do valor do produto, aqui o valor do produto. Então aqui eu tenho o valor unitário, eu preciso buscar esse valor unitário nessa planilha dados aqui. Ó. Então nessa planilha dados eu tenho aqui os produtos, e esses produtos, gente, eles sofreram alguns reajustes durante um certo período aqui, desde 2020 até 2023. Então, por exemplo, o abajur em 1º de janeiro de 2020 até o dia 4 de 10 de 2020, ele custava 1.350, tá? O conjunto jantar, 8.750 e assim por diante. No dia 5 do 10, ele sofreu um reajuste. O abajur de 1.350 passou para 1.539. E assim por diante, até 5 de junho de 2023. O que eu preciso fazer aqui na listagem é colocar o valor unitário desse produto, só que não levando em consideração somente o produto. Se fosse somente o produto, eu tenho certeza que vocês já colocaram alguma função, vão colocar aí a função para colocar isso aqui, né? Para resolver essa situação. Mas eu preciso, além do produto, ver qual foi a data que ele foi vendido, tá? Porque 3 do 1, por exemplo, a mesa Carrara, se a gente for olhar lá na planilha dados, ó, 3 do 1 ele está entre 1 do 1 e 5 do 10. Então, da 3 do 1 a mesa Carrara custava 12.300. Agora, se eu for pegar uma outra venda da mesa Carrara, vamos ver uma mesa Carrara aqui, lá para baixo. Aqui, vamos mudar de ano, né? Mesa Carrara, ó. Mesa Carrara aqui em 19 de 4 de 2021. Então já não vai ser mais aquele mesmo valor. Essa mesa Carrara aqui em 19 de 4 de 2021, então ela vai mudar para 19 do 4, ela mudou o preço dia 3 do 2 e foi até 5 do 7. Então essa mesa Carrara vai custar 15.985. Já não é essa coluna que eu vou pegar como resposta. Legal? Coloca no chat aí, pessoal. Eu estou procurando no chat alguma resposta aqui. Qual a função que você usaria aqui? Vamos lá, me ajudem. Enquanto vocês me ajudam aí, já, ó, um atalhozinho, você pode estar em qualquer parte do Excel. Quando você quer subir, você não precisa ficar usando a setinha ou colocar a mão no rato, tá? Basta fazer Ctrl Home, ele vai lá para a célula A1. Ou você quer ir para a primeira linha que tem algum valor, você pode fazer End seta para cima. Ele vai para a primeira linha lá para o cabeçalho. Legal? Então já é algumas diquinhas aí para a gente trabalhar. Só que nós temos uma problemática com o PROC-V. Vamos ver aqui, ó. Igual PROC-V, abrir o parênteses e vou colocar os argumentos, vou inserir os argumentos. Então a primeira coisa que eu preciso saber, se eu olhar lá na minha planilha de dados, eu vou saber o valor do produto conhecendo qual é o produto. Então eu tenho que procurar o produto, que é aquilo que eu sei o que é. O valor eu não sei ainda. Então é a mesa Carrara, né? Nesse caso aqui, ó. Então a mesa Carrara está na célula C5. Então isso que está na célula C5, que é a mesa Carrara, é o valor que eu vou procurar. Legal. Como eu vou arrastar para baixo, eu quero que essa célula C5 fique alterando o valor, fique para C6, C7, C8, então eu vou deixar ela com a referência relativa, ou seja, não vou travar. Legal? Então, vou para o próximo argumento. Para separar os argumentos, uso ponto e vírgula. Ótimo. Agora aqui que tem um probleminha, gente. Olha só. A minha matriz tabela. O PROC-V, ele pede o quê? Eu informo o que eu vou procurar e informo onde eu vou procurar. Minha matriz tabela, está lá em dados, seria esse intervalo todo, certo? Tranquilo. Até aqui não tem problema para nós. Como lá eu vou arrastar para baixo, essa minha referência que está aqui, a 3G10, deixa eu fazer um zoom para vocês, ver se vai ajudar um zoomzinho aqui, ó. A3G10, tá?
ela precisa o quê? Estar travada ou congelada, né? O pessoal fala, ou seja, na referência absoluta. Para travar, eu uso a teclinha F4. Para quem não sabe disso, é uma tecla de atalho para travar. O F4 serve para várias coisas no Excel, tá? Legal. Já fiz a minha referência, já sei que é aqui que eu vou procurar. Ponto e vírgula. Agora o PROC-V, ele pede aqui, ó, número, índice, coluna. O número, índice, coluna, gente, resumindo aqui, deixa eu tirar o zoom para vocês verem todo. Eu selecionei toda essa minha tabela, então isso aqui. Número, índice, coluna, eu vou informar para o PROC-V. Quando eu achar o valor procurado na primeira coluna, então o PROC-V está me perguntando isso. Beleza, Prado, tu quer que eu procure a mesa Carrara nesse intervalo aqui? Eu vou procurar sempre na primeira coluna, beleza? Eu falo, beleza. Então a primeira coluna é a coluna A, que é a coluna 1. Aí agora eu preciso dizer para ele, dentro dessa matriz que eu selecionei, qual é a coluna que eu quero como resposta. O que acontece, gente? A coluna que eu quero como resposta vai depender da data de venda. Então, se eu vendi entre 1º do 1 e 5 do 10, entre 4 do 10, né, porque 5 do 10 é outro preço, é essa coluna 2 aqui. Caso eu tenha vendido entre o dia 5 do 10 e 2 do 2, é a coluna 2, coluna 3, né, que está aqui. E assim por diante. Então eu não posso colocar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Não posso colocar um valor fixo. Eu vi ali que colocaram ali o C. Daria para usar o C? Daria. Só que daria muito trabalho. Por quê, gente? Porque se eu uso o C aqui, eu teria que colocar se a data for entre o valor, aí teria que usar mais o E, né? Porque o valor tem que estar dentro de maior que uma data e menor que o outro, então ficaria muito longa essa minha função, daria muito trabalho. Sem contar que cada vez que eu incluísse alguma atualização aqui, eu teria que incluir mais uma cláusula lá no C. E não é isso que a gente quer, não quer ter trabalho com Excel, tá? A gente não quer fazer de uma forma tão trabalhosa, a gente quer facilitar a nossa vida. Eu não sei se vocês conhecem, coloca aí no chat se vocês conhecem a função corresp. A função corresp, ela faz o quê? Ela procura um valor em uma linha ou em uma coluna e ela diz em que posição está esse item. Então, por exemplo, se eu procurar aqui um valor entre 1º do 1 e 4 do 1, se eu olhar nessa minha coluna, nessa minha tabela, está em que posição? Na 2, né? E assim por diante. Então é justamente isso que eu vou fazer para automatizar esse meu corresp, tá? Esse meu PROC-V. Então eu vou colocar aqui, ó, corresp. Opa, fugiu da tela, voltei, tá lá, corresp. Esse zoom aqui vai dar trabalho, mas vamos lá, vamos tocar assim. Corresp, eu vou colocar o valor procurado. Onde que está meu valor procurado? O valor procurado está lá na planilha listagem. Eu sempre aconselho meus alunos, vão falando o que tu está pensando, porque se você falar alguma coisa que não faz sentido, vai doer no teu ouvido, tá? Então, vai falando que desacelera o teu pensamento e que daí fica mais fácil entender. Então, eu vou procurar o quê? A data. Legal. Vou procurar a data. Eu vou arrastar essa função. Quando arrastar, eu quero que mude a data, então deixa como está. Ponto e vírgula. Agora o corresp, ele pede o que para mim? Aqui, a matriz procurada. A matriz do corresp, gente, ele nunca vai ser uma matriz n por n, ou seja, nunca vai ter várias linhas e várias colunas. Ou ele tem uma linha com várias colunas, ou ele tem uma coluna com várias linhas. Tá? Então é 1 por n ou n por 1 e nunca n por n, beleza? Então, onde que eu vou procurar essa data aqui? Eu vou procurar lá em dados. Que é justamente essas minhas datas aqui, ó. Para que o retorno do corresp coincida com o número de colunas que eu tenho na minha matriz aqui do PROC-V, eu vou selecionar desde a coluna A, apesar de não ter data na coluna A, não tem problema. Então, selecionei aqui, ó, selecionei todo esse intervalo. A mesma pergunta que eu tenho que fazer, eu vou arrastar para baixo lá. Eu quero que esse meu intervalo vá descendo quando mudar? Não, não quero. Então eu travo. Legal? Agora eu vou para o último argumento do corresp. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Eu vou apagar isso aqui, colocar o ponto e vírgula de novo, só para mostrar aqui os argumentos. Olha só. Esse argumento, o que ele tem aqui? Ó?
1 é menor do que, quando eu quero um valor que é igual ou menor que o valor que estou procurando. 0, que é uma correspondência exata, que eu quero o valor exatamente igual. Se não tiver esse valor, traz um não disponível. Ou o menos 1, que é maior do que. O que eu quero, gente? Eu quero um valor menor do que. Por quê? Se eu vendi 4 do 10 de 2020, eu não quero que pegue o 5 do 10, que é maior. Eu quero que pegue 1 do 1, que é menor, que vai ser essa coluna aqui. Tranquilo isso? Estão conseguindo entender a lógica? Vocês estão conseguindo me entender, gente? Coloca no chat aí se eu estou complicando demais ou se eu estou facilitando a vida de vocês. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar o 1 aqui, ó, que é o menor do que. Fecho o parênteses do Corresp. Tá vendo que ficou vermelhinho? Olha lá, ó, vermelhinho com vermelhinho. Parênteses, tudo aquilo que eu abro, eu fecho. Agora, ponto e vírgula, e eu vou para o último argumento de quem? Do PROC-V. Esse último argumento do PROC-V é o quê? Verdadeiro ou falso? Se eu quero uma correspondência exatamente igual, eu uso falso, ou 0. Se eu quero uma correspondência aproximada ou menor do que, eu uso 1, que é o verdadeiro. Tá? No nosso caso, o que eu quero, gente? Eu quero procurar um produto. Esse produto tem que ser exatamente igual para ele me informar a linha. Então eu vou usar 0. Deixa eu tirar o zoom para não ficar essa pulaceira. E agora eu fecho o parênteses. Beleza, William? Beleza, obrigado. Deu para entender bem. Joia. Então fechei o parênteses. Enter. E olha lá o que aconteceu, gente. Que coisa linda. Por isso que eu fico arrepiado com o Excel, entendeu? É uma coisa que me emociona. Tu faz a coisa certa, ele te retorna de uma forma que tu não precisa mais se complicar. Agora eu tenho esse quadradinho aqui que une essa seleção da célula. Esse quadradinho, o nome dele é alça de arraste. A alça de arraste saiu para quê, gente? Para eu não precisar pegar o mouse e arrastar até lá a última linha. Então basta eu dar 2 cliques na célula, nessa alcinha de arraste, e ele já vai arrastar até a última célula, olha só. Então o que eu fiz? Eu fiz end, seta para baixo, e ele foi até a última célula com o valor preenchido. Se eu pegar aqui, esse abajur, que foi vendido dia 20 de 6 de 2023, ele é 2.643. Se eu pegar um abajur que foi vendido lá no começo, vamos ver onde é que tem abajur aqui, ó, 1.350 em 2020. Então significa que a função que eu coloquei funcionou. Essa próxima, o que eu preciso fazer? Deixa eu só reduzir essa janelinha aqui. Nessa próxima, eu preciso calcular o valor total. O que é o valor total? O valor total é a quantidade vezes o valor unitário. Então, eu não preciso de uma função, vou usar uma fórmula do Excel. Igual, vou pegar o meu valor unitário que está na D5 e vou multiplicar, que é o asterisco, a quantidade. Dou um Enter. Está lá o valor, alcinha de arraste, 2 cliques, pronto, está tudo feito. Tá? Dessa forma a gente não se preocupa. Então aqui nós temos a primeira solução nossa, né? Automatizar a inserção do valor do produto. Tranquilo, show, legal, legal. Beleza, obrigado, gente. Obrigado pelo retorno. E já também calculamos de forma automática o valor total. Tá? A próxima missão nossa é o quê? Exibir a quantidade de vendas, faturamento e o percentual de vendas por vendedor. Todo o período. Então nós temos aqui, ó, nessa caixinha prêmio, esse pedaço aqui, que é todo o período. Tá? Então, isso aqui, como é que eu vou saber a quantidade de vendas que o Carlos Eduardo fez em todo o período? Olha só. Para saber a quantidade de vendas, aí nós vamos começar a pensar. Para saber a quantidade de vendas do Carlos Eduardo em todo o período, se eu fosse fazer isso manualmente, cada linha que aparece o Carlos Eduardo é uma venda. Se cada linha que aparece o Carlos Eduardo é uma venda, então significa que se eu contar quantas vezes aparece o Carlos Eduardo nesse intervalo aqui, eu sei quantas vendas dele teve, certo? Então, se eu contar quantas vezes aparece o Carlos Eduardo, eu tenho o número de venda deles. Pegaram a dica? Pegaram a deixa? Olha lá. Então, igual, vou usar a função conte.c. Por quê? Eu quero contar C. Tá vendo que ele é muito intuitivo, o Excel? Se eu sei o que eu quero, fica mais fácil obter a resposta dele, tá? Então eu quero contar C. Aí o que ele pede aqui os argumentos, ó?
Isso aí, é o Machado. Ó, então eu quero o intervalo e o critério. O intervalo é o quê? É onde eu vou achar o meu critério. Qual que é o meu critério? O Carlos Eduardo. Então, o meu intervalo está lá na listagem. Eu vou selecionar aqui. Posso começar pelos vendedores? Posso. Posso começar pelo primeiro vendedor? Também posso. Isso aqui fica a teu critério. Eu vou começar pelo rótulo aqui. Então, qual é o macete para não precisar ficar usando o rato, gente? Seleciona a primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo. Legal? Agora eu tenho que pensar o seguinte: essa minha função, lá onde eu estou colocando ela, naquela planilha prêmio, eu vou arrastar para baixo para pegar outros vendedores. Então, se eu quero arrastar para baixo, esse intervalo não pode mudar. Então eu tenho que travar F4 nele. Travei. Ponto e vírgula. E agora ele está pedindo quem? Meu critério. O meu critério está aqui na planilha prêmio, que é quem? Eu vou clicar aqui embaixo, gente, mas eu preciso selecionar quem? O A5, tá lá, tá? Eu cliquei aqui embaixo para selecionar, porque a função está pegando aqui em cima, e depois só fui com a setinha até A5, sem problema nenhum. Aquele pensamento, vou arrastar para baixo, A5, eu quero que mude para 6, para 7, para 8? Quero, então deixa como está. Fecho parênteses, Enter, e agora eu simplesmente vou pegar na alcinha de arraste. Ó, eu posso pegar na alcinha de arraste e selecionar aqui, tá? Essa é uma forma. Eu vou dar um macetezinho para vocês, gente. Ó. Quando você estiver, antes de inserir a função na célula, às vezes dá uma travadinha aqui, tá? Não se preocupe. Antes de eu inserir a função na célula, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar tudo. Eu vou clicar no F2 aqui só para entrar no modo de edição. Aí digitei, está tudo selecionado, digitei a função. Para não precisar ficar arrastando depois, o que eu vou fazer? Em vez de fazer o Enter, que colocaria o valor só naquela célula que está ativa, eu vou fazer Ctrl Enter. Quando eu faço esse Ctrl Enter, o valor vai direto para todas as células selecionadas, inclusive respeitando as referências se estão relativa ou absoluta, como se eu tivesse arrastando, tá? Tranquilo, sem problema nenhum. Aqui eu já vou colocar o total dessas vendas. Para colocar o total das vendas, a gente já sabe que é o quê? Uma função soma. Eu poderia fazer de uma forma mais trabalhosa, digitar aqui, ó, igual, soma, selecionar esse intervalo, fecho parênteses, Enter. Só que deu muito trabalho, não gostei. Excel é para economizar o teu tempo, para tu ganhar tempo. Então o que eu vou fazer? Tem o recurso do autossoma, Alt igual, pronto. Olha lá o que ele fez, ele já fez toda aquela digitação que eu teria feito manualmente com simples duas teclinhas, Alt e o igual. Enter, está lá o resultado. Lindo? Então vamos lá, igual, soma, C. Primeira coisa que ele pede, intervalo. Mas se eu olhar assim só intervalo, posso ficar meio confuso. Cara, o que é esse intervalo? Porque eu tenho aqui, ó, critérios, intervalo de soma. Vamos pensar o seguinte. Vamos analisar o critério. Critério o que é? É baseado em que eu quero somar. Aqui, o soma C. Primeira coisa, o intervalo ele está pedindo. E eu tenho intervalo de soma. Intervalo de soma está claro, né? É qual é a coluna, qual é o pedaço lá da planilha que eu quero somar. Está bem claro. Critério também está bem claro, que é o quê? Eu quero somar baseado no vendedor, que nessa linha aqui é o Carlos Eduardo. Legal. Agora, intervalo. Então, se eu tenho um critério que eu vou procurar, isso aqui eu vou procurar. O meu intervalo, gente, é onde eu vou procurar. Tá? Onde eu vou procurar. Então, onde é que eu vou procurar? Lá na listagem. Listagem está aqui, deixa eu fazer um Ctrl Home para lá para cima. Esse intervalo sempre vai ser o local onde eu tenho aquilo que eu vou procurar. Se eu vou procurar um vendedor, a coluna que eu vou selecionar é a coluna que tem vendedores. Então, vou selecionar a partir do A4. Poderia selecionar a partir do A5? Poderia, mas eu quero a partir do A4. Pronto, tá? Então, selecionei aqui A4, Ctrl Shift seta para baixo. Ele foi até a última. F4 para travar, porque isso aqui não pode mudar, essa referência. Ponto e vírgula. O que ele está pedindo? Critério. Meu critério está onde? Está lá na planilha prêmio. Macetezinho para não precisar colocar a mão no rato para mudar de planilha. Ctrl Page Down vai para a planilha da direita. Ctrl Page Up vai para a planilha da esquerda. Legal? Então eu já mudei de planilha. E eu quero pegar quem como critério? O Carlos Eduardo. Está ali.
já selecionei a célula 5, que é a célula que tem o vendedor que eu vou procurar lá no intervalo, que é o meu primeiro argumento. Beleza? Legal. Vou arrastar, quero que vá mudando, vá descendo. Então deixa como está, ponto e vírgula. Pegou o ponto e vírgula? Não pegou o ponto e vírgula, agora pegou. Agora o que ele está pedindo? Intervalo de soma. Intervalo de soma está lá na planilistagem. Então, Ctrl Page Up, vou lá, Ctrl Home, para ir para cima, selecionei aqui. Quem que eu quero somar? Quando eu encontrar Carlos Eduardo na coluna A, eu quero somar a coluna F, certo? Então, eu vou selecionar aqui. Qual o cuidado que eu tenho aqui, que muita gente erra aqui, que daí dá erro na função, o cara fica meio perdido. Lembra que lá, gente, olha aqui, eu vou fazer um zoom aqui. Aqui no meu intervalo eu selecionei o início, a célula 4. Se o meu início do intervalo foi na célula 4, o meu início do intervalo de soma tem que ser a linha 4 também, só que agora na coluna F, lógico. Então, selecionei F4, Ctrl Shift seta para baixo. F4 para travar, porque eu não quero que mude. Fecho parênteses, Enter e tá feita a brincadeira. Vou arrastar até onde eu quero até aqui, pronto. Deu um valor, eu fiz alguma cacaca, né? Qual foi a cacaca que eu fiz? Aqui, porque deu um não disponível aqui, gente. Ó, como eu mudei lá a bagunça, que na verdade sempre é bom você tratar os erros, tá? Legal, obrigado, Norberto. Sempre é bom você tratar os erros. Como eu tenho um não disponível aqui no total, eu estou tentando somar um erro junto, e ele deu um problema justamente na Ana Batista aqui, ó. Então isso aqui não poderia ter, tá? Então, qual que seria o correto aqui? Eu usar uma função erro aqui, tá? Para verificar esse erro. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora, porque senão a gente vai acabar essa live só de madrugada, né? Tá lá, pronto, resolvido aqui, tá resolvido ali, beleza? Então, voltando ao autossoma lá, eu posso usar Alt igual, resolve o problema, ou eu posso clicar no botãozinho aqui no Sigma, aqui, ó. Cliquei no botãozinho do Sigma, que é o botão que invoca o recurso autossoma, e quando eu passo o mouse por cima dele, se você notar, ali já aparece a tecla de atalho, que é o Alt mais o igual. Então eu posso clicar e pronto. Tá feita a brincadeira. Percentual de faturamento. Como é que eu vou calcular esse percentual de faturamento? Aqui não vou usar nenhuma função, vou usar uma fórmula, né? Uma fórmula matemática. Então aqui o que eu tenho que fazer? Para saber o percentual de faturamento, eu vou pegar o total vendido de cada vendedor e vou dividir pelo total vendido da empresa, né? De todos os vendedores. Então, simples assim, ó, igual, pego o total vendido. Agora, gente, o segredo não está porque eu não vou usar nada complicado, tá? O segredo está nas travinhas que eu faço. Eu tenho que pensar o seguinte, C5. Quando arrastar para baixo, eu quero que mude para o valor de baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo? Sim ou não? Vai demorar um pouquinho para chegar, eu não vou poder esperar, senão a gente vai demorar muito. Mas já vai colocando no comentário aí se você acha que eu devo travar isso aqui ou não, tá? Eu não vou fazer travamento nenhum, só depois eu vou fazer. Aí eu vou ver só a resposta. E vou dividir pelo total vendido, que é a soma de todos os vendedores. Eu também, sempre que eu coloco uma referência, ou em uma fórmula, em uma função, eu tenho que pensar no arraste, tá? Então eu travo esse C10, sim ou não? Coloca no comentário. Vou dar um Enter. Olha lá. Então, isso significa o seguinte, que o Carlos Eduardo, ele vendeu 21% do faturamento total da empresa. Ó, olha só, gente. Então, aqui eu tenho o valor da venda, eu quero que ele mude. Então, eu não travo, tá? Isso tem que estar bem claro na nossa cabeça. Senão, se eu não tiver bem claro na minha cabeça esse negócio de referência relativa absoluta, eu vou ter muito trabalho manual, porque cada linha eu vou ter que ficar alterando as referências, tá? Então, C5 eu quero que desça. Então, eu não travo, deixo liberada para ela travar. Entenda o seguinte, cada vez que eu coloco um cifrão na frente da letra, eu travo a coluna. Cada vez que eu coloco um cifrão e o C10 é o meu total, eu não vou travar. Então, cifrão na frente da letra trava a coluna. Eu me preocupo quando eu vou arrastar a fórmula ou função para as laterais. Cifrão na frente do número, eu travo a linha.
Então eu me preocupo quando eu vou arrastar para cima ou para baixo. Nesse caso, eu só vou arrastar para cima ou para baixo, eu tenho que me preocupar com o número que é a linha. Então, nesse caso aqui, gente, ó, o C10 ele não pode mudar para baixo. Tem que ficar sempre no C10. Então, F4. Como eu tenho que me preocupar só com a linha, a coluna tanto faz. Então, um F4 só para não ficar clicando mais. Então, o C tanto faz, com cifrão ou sem cifrão, porque eu não vou arrastar para o lado. Enter. E simplesmente 2 cliques. Foi clique demais. Ó, 2 cliques nem sempre funciona, porque ele vai pegar aqui para baixo também, tá? Aqui. E agora eu vou dividir aqui, gente, para não copiar o total. Dividido por isso aqui mesmo, só para não copiar o formato ali, que eu não quero mudar o formato, tá? Mas é o 100%, né? Porque é o total dividido pelo total. Agora, pessoal, olha só. O que eu quero fazer? Agora eu tenho a seguinte situação. Eu preciso saber a mesma coisa que eu precisava saber lá em cima, só que lá em cima era o total de comissões de todo o período, não precisava me preocupar com data. Aqui eu tenho uma situação, eu posso mudar o ano. Se eu mudar aqui para 2023, ó, vai mudar aqui, tá vendo? Aqui também, tá vendo? Ó, se eu mudar aqui para 2022, vai mudar aqui também. Então, além do Carlos Eduardo aqui, eu preciso levar em consideração o ano. Tá? O ano é o que está aqui na célula G3. Eu escutei um pensamento de vocês aí, que é o soma CES, porque eu tenho 2 critérios, que é o nome e o ano. Poderia ser, né? Desde que eu tivesse o ano aqui. Só que notem que eu não tenho o ano aqui na minha base de dados. Eu tenho a data. Dentro de uma função SomaC, gente, eu não consigo extrair o ano. Eu teria que ter aqui uma coluna auxiliar, aqui, ó, fazer assim, ó, ano, e daí colocar aqui, igual ano dessa célula aqui. Opa, bonitinho assim. Aí eu tenho 2020, aí eu teria os outros anos ali, né, plá, 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 plá. E lá no SomaCês, daí eu teria o quê? Um intervalo de critério, que é a coluna vendedores, um critério que é o vendedor. Um intervalo, outro segundo intervalo de critério, que é o ano, e o critério que é o ano, certo? A coluna de ano com o critério ano. E o outro intervalo, que é o intervalo de soma aqui. Só que nós temos que pensar a seguinte possibilidade. Vamos pensar uma coisa muito doida aqui. Eu já ocupei as 16.348 colunas que o Excel disponibiliza para mim. Eu não tenho mais onde colocar uma coluna de ano. Qual seria a solução? Porque eu não tenho uma coluna de ano, tá? Eu não consigo fazer assim, eu não soma C, gente, ó, soma Cs. Eu vou simular um negócio aqui, tá? Intervalo de soma. É esse intervalo aqui. Vou pegar só um pedacinho para vocês entenderem. Não vou nem preocupar com o travamento, que eu não vou arrastar, tá? Aí intervalo de critério 1 seria o pedaço que vai até 11 que eu coloquei ali, né? Aí vou colocar aqui o Pedro Rangel, aqui, ó, dentro de aspas, porque eu posso, lembre-se que eu posso dizer onde está o valor procurado ou posso dizer qual é o valor procurado. Aqui eu vou dizer qual é o valor procurado. Pedro Rangel. Legal. E agora aqui, eu não consigo colocar dentro de uma função SomaCês ou SomaC ou ContiC ou ContiCês um critério de ano. Eu não consigo falar assim, ó, ano disso aqui, aí colocar aqui no lado 2020. Não posso fazer isso, tá? Com SomaCês. Não dá. Tá? Ó, deu um erro aqui já. Ó. Beleza? Não tem como fazer dentro do SomaCês. A solução seria o quê? Ou eu faço uma gambiarra técnica, né? Crio uma coluna a mais, só que no nosso caso, como a gente está pensando aqui fantasiando aqui que não tem mais coluna nenhuma disponível, eu tenho que usar outra função. E tem uma função que faz isso, gente. Uma função linda, tá? Linda, linda, linda. Eu não vou conseguir explicá-la no detalhe para você, todos os detalhezinhos, porque senão a gente vai extrapolar o nosso tempo aqui, tá? Mas eu tenho no canal aqui do YouTube, uma série de vídeos sobre ela, que é a função somar produto. Eu explico no detalhe como é que ela funciona, como é que é a lógica dela, como é que ela faz os cálculos. Mas resumindo, somar produto é o quê? Ela soma um produto. Então ela vai ter um produto. O que é um produto? É alguma coisa multiplicado por outra. E no final ela vai somar esses produtos, tá? Então vamos lá. Vamos lá na Prêmio. Eu vou colocar ela aqui.
Deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho, me esticar aqui. Isto. Aqui, gente, eu vou colocar ela aqui, ó, igual. Eu vou passar eu vou fazendo algumas coisinhas aqui e vou passando as dicas de como usar ela, tá? Para ficar mais claro assim. Somar produto. Alguém já conhecia essa função somar produto? Coloca aí no chat, por favor, gente. Somar. Opa, abre parênteses. Se alguém já conhecia essa função, gostaria de saber se você já usou essa função, tá? Uma outra vantagem, enquanto você coloca no chat, que eu quero falar sobre a função somar produto, tudo tem prós e tem contras, tá? Uma vantagem é o seguinte: se eu uso um somacês, eu posso usar o somacês na mesma pasta de trabalho. Pasta de trabalho é o conjunto de planilhas que eu tenho aqui, certo? Eu posso usar o somacês aqui dentro, não tem problema. Agora, eu posso usar também o somacês procurando os valores ou somando os valores que estão em uma outra pasta de trabalho. Dá para fazer? Dá. Basta estar com outra pasta de trabalho. Nunca ouvi falar, legal. Basta estar com outra pasta de trabalho aberta e o valor vai aparecer aqui para mim. Porém, esse valor só vai ficar visível aqui para mim enquanto a outra pasta de trabalho estiver aberta. A partir do momento que eu fecho a pasta de trabalho onde estão os dados, o valor vai sumir do somacês, porque ele não consegue analisar os dados de uma pasta de trabalho fechada. A vantagem do somar produto é que eu consigo. Eu consigo mesmo com uma pasta de trabalho. É lógico, eu vou precisar da pasta de trabalho aberta para montar ela. Mas depois que eu monto ela, eu posso fechar a pasta de trabalho onde estão os dados de origem para serem analisados, que o valor vai continuar sendo exibido sem problema nenhum. Tá? Essa é uma das vantagens. Qual é a desvantagem? A somar produto ela é mais lenta, ela consome mais memória. A somacês ela é mais rápida. Então, câmera parou? Legal. Então eu tenho aqui a somar produto e ela trabalha com matrizes, tá? Então ela trabalha com matrizes. Ela pega uma matriz, multiplica pela outra, depois esses valores vão dar valores lógicos, que é verdadeiro ou falso. Somar produto. Eu vou colocar uma matriz. A primeira matriz, o que eu vou fazer, gente? Eu vou afirmar que o vendedor que está nessa linha é igual àquela coluna que está lá. Então vamos começar. Sempre que eu vou colocar um teste lógico, uma comparação, eu vou abrir parênteses. Abrir um parênteses não é o parênteses somar produto. O parênteses somar produto é o pretinho. Eu estou abrindo o vermelhinho agora, tá? Vou lá na listagem e vou pegar aqui, ó, da A5 até a A907. Vou travar, beleza? Isso aqui eu vou dizer que é igual ao vendedor que está aqui. Ó. Eu vou selecionar a Ana Batista, mas vou com a setinha lá para cima, porque eu quero pegar o Carlos Eduardo. Beleza? Deixa eu tirar isso aqui da frente de vocês. Ó lá. Então eu tenho o meu campo A5 até a 907 da planilha listagem. Eu estou afirmando que ele é igual a 13. Fecho parênteses desse teste lógico, dessa afirmação. O que isso aqui vai retornar, gente? Ele vai retornar um monte de verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Ou seja, a primeira linha é o Carlos Eduardo. Aí ele vai analisar, é igual ao Carlos Eduardo? É. Então, verdadeiro. Aí ele vai pegar a segunda linha, sei lá o que está na segunda linha, o Pedro Rangel. Pedro Rangel é igual ao Carlos Eduardo? Não. Então é falso. Aí ele vai pegar a terceira linha. E assim ele vai fazendo linha a linha. Sempre que for igual ao Carlos Eduardo, vai dar um verdadeiro. Sempre que não for igual ao Carlos Eduardo, vai dar um falso. Legal? Beleza? Ótimo. Agora eu vou colocar a minha próxima matriz. Isso aqui ainda não está certo, mas não está na hora de eu explicar o certo ainda, tá? Eu vou colocar a próxima matriz. Eu já vou dizer depois o que precisa arrumar aqui. Vou colocar a próxima matriz, então, ponto e vírgula. Qual que é a minha próxima matriz? Vou abrir um parênteses. Para quê? Para encapsular o meu teste lógico. E vou afirmar agora que o meu ano da coluna que eu tenho as datas, que está aqui, o cuidado que eu tenho que tomar aqui, gente. Ó, a minha primeira matriz começou na linha 5, então essa matriz que eu vou colocar agora vai começar na linha 5 também. Então pego a primeira data que está na linha 5, Ctrl Shift 7 para baixo. Vou travar e vou dizer que isso aqui, o ano, né? Então fechar o parênteses do ano, cuidado com isso que é muito fácil esquecer. Por isso que é legal ir falando o que você está fazendo. É igual
ao ano que eu tenho lá no prêmio, que está aqui. Vou travar isso aqui. Nem precisaria travar, porque ela trabalha com matrizes, então, mas também se travar não vai me dar. Agora eu vou fazer o quê? Vou fechar o parênteses que eu abri aqui no começo, antes do ano, tá? Olha lá. Abri um parênteses aqui, fechei aqui. Esse parênteses que eu fechei aqui é do ano, tá? Legal. Isso aqui, gente, eu vou fechar já aqui, ó, fechar o parênteses do somar produto. Notem que vai dar um erro. Erro não, ele deu zero, né? Mas na verdade ainda não, a gente sabe que não é zero, porque teve valor, tá? Por que que ele não conseguiu contar? Eu tenho resultados aqui, ó, eu vou selecionar isso aqui, ó, vou selecionar isso aqui até aqui e vou clicar no F9, tá? Clicar no F9. Olha só, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aquilo que eu falei para vocês, tá? Então ele vai pegar esses monte de verdadeiro e falso desse conjunto aqui, dessa matriz, e vai multiplicar pelos outros verdadeiros e falsos aqui. Isso vai dar uma multiplicação, certo? Então, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro com falso dá falso, falso com verdadeiro dá falso. Ou seja, o verdadeiro a gente pode entender como 1 e o falso entender como 0. Então eu vou ter um monte de 0 e 1. Só que eu não tenho ainda um monte de 0 e 1. Eu preciso o quê? Pegar esses verdadeiros e falsos e transformar em 1 em 0 para ele poder fazer essa operação matemática, tá? Simples assim. E como é que eu faço isso? Eu posso usar uma função chamada n, tá vendo? N. Se você olhar a descrição da função n, você vai ver que ela transforma um valor lógico, que é verdadeiro ou falso, em um número. O verdadeiro ele vai transformar em 1 e o falso ele vai transformar em 0. Legal? Agora, isso é uma forma de transformar. E aqui o ano, eu preciso fazer a mesma coisa. Eu vou usar o n aqui também, tá? N. É a função mais curta que tem no Excel, né? N. Agora, se eu fizer um Enter aqui, olha lá, 43. Olha a mágica. É lindo isso. Tá? Feito isso aqui, basta arrastar. Olha lá, pronto. Eu tenho tudo prontinho. Eu não vou conferir aqui, gente, para não tomar muito tempo de vocês, tá? Mas eu sempre aconselho, quando tu vai fazer um trabalho real, em produção realmente, sempre tire a prova dos 9, a prova real, tá? O Carlos Eduardo realmente, faz um filtro, quanto? É 43 mesmo no ano 2022? Fechou. Ah, Maria Eduarda, pega uns 2, 3 vendedores aqui, confere, porque se 2 ou 3 estiver certo ali, você salta umas linhas ali, muda alguns valores, para ver se está batendo. Bateu 2, 3, sinal que vai funcionar para tudo. Legal, pessoal? Tranquilo? Agora o total vendido. O total vendido, vou mostrar para vocês que é muito tranquilo, tá? O total vendido, o que eu quero fazer? Imagina o seguinte, gente, ó, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar a função para vocês entenderem bem, tá? Deixa eu, verdadeiro, eu posso digitar o verdadeiro, que ele é um valor lógico, eu posso ser digitado, tá? E verdadeiro aqui. Agora eu vou colocar aqui um verdadeiro. Opa, assim não, né? Mas eu fiz tudo errado. Não, tá certo. Verdadeiro e aqui falso. E aqui falso e aqui verdadeiro, certo? Aqui eu vou colocar o quê? Lembra que eu falei para vocês o que o somar produto faz? O somar produto, ele soma os produtos. Então, se ele soma os produtos, eu vou pegar aqui, ó, igual, isso aqui, vezes isso aqui. O resultado disso aqui não é um produto? Sim. Tá lá, produto 1, tá? Se eu pegar e arrastar isso aqui, ó, isso aqui é os produtos. Então, imagina que aqui é o Carlos Eduardo, é o ano 2022, é o Carlos Eduardo, é o ano 2022, não. É o Carlos Eduardo, não. É ano 2002, certo? Só que no final ele deu 1. Então, quantas vendas eu tenho do Carlos Eduardo? Basta eu fazer o quê? A soma dos produtos, entenderam isso? Olha lá, isso aqui é produto. Agora eu vou somar esses produtos. Olha lá, quantas vendas deu? Uma só, do Carlos Eduardo. Legal? Isso foi para a contagem. Agora imagina o seguinte,
Se eu quero pegar aqui agora o valor da venda, imagine que nessa linha a venda foi 10 mil. 10 mil. Nessa venda, a venda foi 15 mil. E nessa venda foi 20 mil, certo? Então lembra que, deixa eu apagar essa coluna aqui agora, é a soma dos produtos. Então eu vou pegar igual, isso, vezes, opa, peguei errado, perdão, aqui, joga para cima, vezes isso aqui. Legal? Enter. Vou arrastar. Arrastei. Olha só o que aconteceu, que coisa linda aconteceu, gente. Ó. Verdadeiro vezes verdadeiro dá 1. Né? Dá 1. 1 vezes 10 mil dá 10 mil. Lindo. Verdadeiro vezes falso dá 0. 0 vezes 15 mil dá 0. Porque a matemática diz isso pra gente, que qualquer número multiplicado por 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 20 mil dá 0. Agora eu faço o quê? A soma. Opa, fiz errado, perdão. Aqui. Dedo grosso. É. Alto igual. 10 mil. Então o que eu fiz? Aqui eu tenho os produtos, tenho 3 produtos, e aqui eu tenho a soma dos produtos. Se por um acaso eu colocar um verdadeiro aqui, olha só o que vai acontecer lá, gente. Vai ter que virar 25 mil, certo? Ó, Enter, 25 mil. Então eu já tenho praticamente a função pronta aqui do lado. Ó. O que eu vou fazer para não fazer tudo isso de novo? Por isso que se eu entendo a função, eu consigo ganhar muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Eu vou pegar essa função, só que eu não vou pegar ela toda, eu vou pegar só sem o igual. Eu vou copiar só o texto, porque daí quando eu colo em outra célula, as referências não mudam, porque eu vou copiar só o texto. Ctrl C, Enter. E vou colocar aqui, ó, igual, Ctrl V. Legal? Então, isso aqui eu já tenho o quê? A contagem. Já tenho a contagem, que é aquele 43. Eu vou apagar esse último parênteses, que está lá no finalzinho, que é o parênteses do somar produto. Ponto e vírgula. E vou... Não pegou, ponto e vírgula. E vou acrescentar agora mais uma coluna. Que coluna é essa que eu vou acrescentar? A coluna da venda, do valor total. Igual eu fiz ali naquele exemplozinho. Legal? Olha lá. Vou lá na listagem, Ctrl Home, aqui. Aí aqui eu tenho que saber qual linha começo, nas 4 ou nas 5. Estou na dúvida? É só olhar aqui, gente. Eu comecei nas 5 sem intervalo, comecei nas 5 sem intervalo, então aqui eu vou começar nas 5 também, tá? Então, pronto. F4 para travar. Preciso igualar alguma coisa? Não, porque eu só quero o valor da venda. Igual eu fiz lá naquele exemplo lá com verdadeiro e falso valor. Fecho o parênteses da somar produto, igual, e tá lá o valor. Meu Deus do céu, é muito lindo, gente. Aqui agora o que eu posso fazer? Já posso somar isso aqui? Posso. Preciso fazer um por um? Não. Posso selecionar as duas, Alt, igual, e já está feito as duas, sem eu precisar ficar no repeteco. Agora vamos fazer aqui percentual de faturamento, que é o quê? A mesma coisa, né? Igual isto dividido pelo total. Travado o total. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, gente, nas coisas que a gente já fez, tá? Porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Pronto, tá lá, ó. Deixa eu só copiar esse formato aqui, usar o pincelzinho para não perder ali. E aqui, Ctrl Shift 5, para mostrar percentual e aumento 2 casinhas decimais, para ficar bonitinho. É que eu me empolgo com essas coisas aqui, eu me empolgo, tá? Eu me empolgo. Aqui, gente, ó, eu tenho uma validação de dados, eu não vou mostrar como é que faz isso aqui, mas validação de dados é simples, eu tenho também no vídeo no canal. Basta selecionar o nome de um vendedor e eu quero que apareça aqui, ó, o nome do vendedor, baseado na seleção que eu fiz, que é o ano, que é o vendedor e que é o mês. Eu quero o valor aqui, tá? Só tem uma coisinha que ele vai fazer a mais aqui. Nós já sabemos que eu não tenho um mês lá na minha base de dados, eu não tenho um ano, eu tenho só o vendedor. Para extrair o mês, eu já sei que eu uso a função ano. Para extrair o mês, eu sei que eu uso a função mês. Só que a função mês, ela não retorna Jan, Feb, Março.
ela retorna um número, tá? Então, para retornar isso aqui, vamos fazer por etapas, né? Usar a técnica do jack. Porque a gente já sabe que é a função somar produto que a gente vai usar. Depois a gente só junta todas essas partes aí. Primeira coisa que eu vou fazer eu vou pegar isso aqui, ó, para a gente não ter que digitar muito. Eu vou pegar isso aqui e vou jogar aqui do lado. Isso aqui a gente poderia jogar numa outra planilha, poderia colocar num qualquer lugar, poderia digitar na célula, dentro da própria função, mas eu não vou digitar para a gente não perder muito tempo, tá? Que nós já temos 1h30 de live. Legal. Se ninguém tiver com sono, eu continuo. Vamos lá. Olha lá, gente. Para saber qual é o mês em número, eu posso usar aquela função corresp que nós usamos lá no começo, tá? Corresp. O que eu vou procurar? Esse mês aqui. Onde eu vou procurar? Poderia até procurar aqui mesmo, né? Não precisa nem colar lá. Vou procurar aqui mesmo, tá? Para facilitar a nossa vida. Depois a gente apaga isso ali. Isso aqui eu vou arrastar para baixo, então travo. Ponto e vírgula, eu quero exatamente igual, 0, fecho parênteses, enter. O que ele vai retornar? 1. Não se preocupa que ele está mostrando com 2 casas decimais, mas não importa isso, tá? Então ele retornou 1. Então já é alguma coisinha para eu poder usar lá dentro do somar produto. Isso está claro que o que o Corresp fez? Por quê, gente? Porque o janeiro está na primeira posição, fevereiro está na segunda. Se eu achar qual é a posição do mês dentro da lista de meses, eu sei qual é o mês, porque janeiro está na primeira posição, é 1. Então o mês é 1. Dezembro está na 12ª posição, ele vai retornar 12, é o mês 12. Então dessa forma eu consigo transformar um mês que está em texto no mês numeral, numérico, beleza? Então vamos lá. Já que a gente já tem o mês aqui, ó. Opa, aqui. Igual somar produto. Eu botei 2 igual, né? Igual, ainda bem que estou enxergando, viu? Somar produto. O que vai acontecer, gente? Eu vou abrir o parênteses, aquele meu parênteses lá do... que eu vou encapsular os testes lógicos, verdadeiro e falso, lembra disso? Legal, coloquei aqui. E agora eu vou pegar o mês que está lá na minha coluna listagem, na minha coluna data da listagem, então eu quero esse mês aqui, Ctrl Shift Seta para baixo, F4 e fecho o parênteses do mês. Tá? Eu vou fazer a lupa aqui para você enxergar e para eu enxergar também. Aqui, então o mês dessa coluna que tem as datas tem que ser igual ao quê? Igual ao meu Corresp, tá? Então o Corresp vai dar 1, vai dar 2, vai dar 3, o mês vai dar 1, vai dar 2, vai dar 3, até 12 e assim por diante. Agora, vem aqui e fecho o parênteses do meu encapsulamento. Lembra que isso aqui eu tenho que usar o quê? O N, tá? Agora eu vou ensinar um outro macetezinho que é o que eu mais gosto de usar. Em vez de usar uma função, que quando eu uso uma função, gente, ele tem que ir lá na biblioteca de funções e executar a função. Eu vou usar aqui, ó, menos. Ai, Prado, agora tu me deixou doido, né? Por que menos? O que acontece? Se eu pego o verdadeiro e multiplico por menos, qualquer multiplicação que eu faço, eu estou multiplicando por -1. Então, se eu multiplico aquele número, aquele texto verdadeiro, que é um valor lógico, por 1, eu vou transformar ele num número. Então, -1 vezes verdadeiro vai dar menos... Desculpa. -1 vezes verdadeiro vai dar -1, porque 1 vezes 1 dá 1. Sinal menos com mais dá menos. Então, -1. Aí eu uso mais uma vez o menos para inverter o sinal, para voltar ele de novo. Então, por isso que é menos. O primeiro menos fica negativo, o segundo menos fica positivo. O valor não vai ser alterado porque quando eu não tenho número nenhum antes do sinal, eu estou multiplicando por 1. Então não vai ter problema nenhum. Então eu gosto muito disso aqui. Legal, esse é o meu primeiro teste lógico. Ponto e vírgula, vou fazer o segundo. Já vou colocar o menos. Abro parênteses. Qual vai ser o segundo? Vai ser o ano. Então vou pegar aqui o ano de quem? Da minha... Deixa eu tirar o zoom, senão nós vamos aqui se perder. Aqui. O ano da minha coluna data, de novo ela, F4 para travar, tem que ser igual ao ano que está lá na minha planilha prêmio, que é G3.
F4. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula não, perdão, gente. Volta, apaguei ponto e vírgula. Fecha o parênteses daquele menos menos. Ponto e vírgula. Eu já comparei o mês, já comparei o ano. Falta comparar quem? O vendedor. Então, abro parênteses, menos menos, abro parênteses. Eu vou pegar a coluna de vendedores, que está aqui na planilha listagem. Eu comecei na 5. Aqui está... Lá, tá aqui. 5, 5, 5. Isso, 5. Ctrl Shift 7 para baixo. F4. Tem que ser igual. Então, essa coluna aqui, ele vai analisar linha a linha, tem que ser igual ao vendedor que está aqui na prêmio, que é a Lourdes Maria. A Lourdes Maria não pode, quando eu arrastar, não pode mudar. F4 nela. E fecho o parênteses do menos. Como eu quero o total vendido, então eu tenho que acrescentar aqui, ponto e vírgula, a coluna de total vendido que está aqui. Parece confuso, gente, mas sempre procura usar no teu pensamento a técnica do Jack, tá? Fecha, faltou travar, né? Mas eu travo, não tem problema. Deu um erro, agora que é lindo. Quando dá erro numa função grande assim, a gente fica muito doido, tá? Menos mês, fechei aqui, Corresp, F6, F17, F6 está aqui, F6, F17 está aqui. Fechei parênteses de quem? Do Corresp, fechei parênteses do Corresp. Quem estiver vendo erro já me avisei, me ajuda aí, gente, para ganhar tempo. Fechei aqui. Esse aqui fechou lá, o menos menos. Aqui eu botei uma vírgula, né? É ponto e vírgula. Você colocou ponto a mais e ponto e vírgula. Legal. Já acharam o erro aí. Aqui, ó. Tá aí o valor. Pronto. Obrigado, Douglas. Aqui. Arrasto até aqui. Tá pronto. Tá, gente? Tá pronto. Isso. Valeu. Obrigado, Douglas. Então, na verdade, ter colocado um ponto ou uma vírgula, né? Aqui tá ruim para enxergar. Minha vistinha tá meio cansada já. Mas eu só troquei pelo ponto e vírgula e já resolveu. A comissão, gente. A comissão, eu tenho uma tabelinha aqui, ó, que diz o seguinte, uma tabela progressiva, que diz que quem vende entre 0 até 24.999,99 ganha 10% sobre o valor vendido. É uma tabela progressiva, igual imposto de renda, INSS, coisa assim. Tranquilo, tá? Eu poderia usar a função PROCV que a gente já fez. Só que como a gente já usou ela, nós vamos usar uma funçãozinha que eu amei, tá? Eu amei demais. É uma função relativamente nova no Excel, que inclusive foi citada aqui no chat, que é o PROCX. Então, igual PROCX. Primeiro argumento. Gente, não se preocupa, PROCX eu também tenho 7 vídeos aqui no canal só falando do PROCX. Tá tudo aí. Primeiro argumento do PROCX, valor procurado. Quem que eu vou procurar? O 364 mil. Não travo porque eu quero que arraste. Ponto e vírgula. Onde eu vou procurar? Aqui, diferente do PROCV, gente, eu não coloco uma matriz N por N. Eu coloco ou uma coluna ou uma linha, tá? Aqui, PROCX mata tudo lá. Eu posso buscar para a direita, para a esquerda, um monte de coisa. Todas aquelas desvantagens do PROCV, o PROCX resolveu. Então, onde é que eu vou procurar esse valor vendido? Eu vou procurar aqui na dados, onde tem valor vendido, né? Nada mais lógico que isso. F4 para travar. Ponto e vírgula. E qual é a coluna que eu quero como resposta? Eu vou procurar o valor vendido aqui e a coluna como resposta eu quero o percentual. Ótimo. F4 para travar, ponto e vírgula. Agora, o que ele pede aqui, ó, gente? Se não for encontrado, o que eu quero fazer? Notem que ele está entre colchetes. Quando ele está entre colchetes, significa que é opcional. Se eu não colocar nada, ele não encontrar, ele vai dar não disponível. Ah, eu não quero que fique não disponível, quero que fique zero, que fique em branco. Eu coloco o que eu quiser. Eu não vou colocar nada. Então, simplesmente coloco... Opa, tirar o zoom. Simplesmente vou digitar um ponto e vírgula. E aqui agora eu preciso preencher. Por quê? Porque eu não quero um valor exatamente igual. Note que no PROCV eu tenho 2 possibilidades só. No PROCX eu tenho 4, tá? A primeira é uma correspondência exata. É igual ao zero lá do PROCV. Não é. Eu não quero exatamente igual, porque eu quero procurar dentro do intervalo. Também
eu tenho a possibilidade com -1, que é uma correspondência exata ou próximo item menor. E eu tenho 1, que é o maior, e eu tenho depois o 2, que é caractere coringa. Não vou entrar no detalhe aqui, mas o que eu quero, gente? Se o cara vendeu 10 mil, eu quero que ele pegue o menor, que é o de 10%. Se ele vendeu 50 mil, eu quero que ele pegue o próprio 50 mil. Se ele vendeu 49.999, eu quero que ele pegue quem? O 0,37, porque ele não vendeu 50, então ele não vai ganhar. Então é esse -1 aqui, tá? Fecha parênteses. Isso aqui vai me retornar o percentual. Porém, eu não quero percentual. Eu quero multiplicar esse percentual pelo valor que ele vendeu. Opa, prêmio. Que é o 364 mil. Enter. E está lá o valor tudo prontinho, gente. Olha lá. Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar atrapalhando. Isso aqui também, pronto. Beleza, pessoal? Aqui, alt igual, né? Não tenho que ficar perdendo tempo. E aqui só a soma, a gente nem vai fazer, porque já tá, o nosso tempo está estourado. Coloca no chat aí, gente, se você entendeu essa função PROCX, se ficou claro isso para você, se você gostou desse conteúdo, se dá para aproveitar isso no seu dia a dia. Que isso que é importante, não adianta aprender por aprender. O importante é que você pegue esse conteúdo agora, coloque a mão na massa, entenda ele, como funciona, como não funciona, e consiga realmente praticar isso, tá? Esse é que é o ideal. Essa planilha aqui eu vou deixar disponível para vocês, nós vamos deixar na descrição do vídeo depois, tá? E também nós vamos, para quem já está no grupo do WhatsApp, vai ser mais rápido ainda porque você já vai receber o link direto lá. Depois da live, tá? Acabou a live, nós já vamos colocar o link no WhatsApp e depois já vamos alterar a descrição do vídeo aqui para colocar essa descrição no vídeo também, tá?